Fala. Deixa eu colocar. O pessoal está me escrevendo já. Cadê? Não vai começar, não? Aqui. Para chat orar. Com a data que o pessoal tem um problema de Deus. Vamos lá. Vou colocar a musiquinha na hoje. Aliás, vou colocar a musiquinha. Aí. Estabelecer a conexão. Minuto. As propagandas. Shalom para todas e todos. Esse é um Parashá em podcast, uma série da Parashá semanal, próxima leitura da Torá, uma conversa informal com os amigos. A Parashá da semana, Korach. Eu sou o Camilo Zeituni, formado pelo programa Shira Teilot, de capacitação de Hazanim do Mahon Charter de Jerusalém, estudante do Seminário Rabínico Latino-Americano, Mashal Meyer, e estamos juntos com Lanza, nosso querido Yossi Lanza, que está em off, que todo mundo sabe. Ele gosta só das mãos aparecendo. Historiador de ator de formação, membro da comunidade judaica de São Paulo. E hoje nós temos um convidado mais que especial, vou colocar aqui, que é o Celso Fireman. Isso, Fireman. Engenheiro de formação, participante do Minyan, da Neshama, estudante do Seminário Rabínico Latino-Americano Marshall Meyer. E passar por Lanza, depois eu passo para o Celso. Compartilhem, curtem aí. Eu vou colocar também em alguns grupos, por enquanto, quando começamos a conversa. Shalom, boa tarde aqui para quem está no Brasil, boa tarde, já boa noite para quem está em Israel, e bom dia para quem ouvir em outro momento. Então, a internet é isso, a gente pode dar bom dia, boa tarde, boa noite, tanto faz, porque qualquer um pode ouvir a qualquer hora, e essa é a função aqui do nosso podcast, que nós sejamos ouvidos, mas também, ao mesmo tempo, queremos ser ouvidos por vocês. Então, já aproveito para dizer, participem, comentem, façam perguntas, falem o que vocês estão querendo falar sobre o tema, sobre a Parashá, e aquilo que a gente não souber responder na hora, a gente promete buscar as informações e trazer essas respostas para vocês. Hoje, nosso querido companheiro aqui no nosso podcast, Camilo já falou, o Celso, que é engenheiro, é um colega em certa maneira, porque eu também sou designer de interiores, apesar de não trabalhar na área, mas somos companheiros aí, somos companheiros de comunidade, somos companheiros de vida aí também. E, Celso, bem-vindo aqui ao nosso podcast. Obrigado, Lanza, obrigado, Camilo, obrigado pelo convite. O Camilo é um querido amigo e colega lá no Seminário Marshall Meyer. Vamos aí bater um papo sobre a Parashá da semana. Só vou falar uma coisa para o pessoal, para quem está ouvindo aqui no Facebook. Está legal, o som está baixo, porque eu ouço um pouco baixo, mas eu não sei se o problema é o problema da internet. Enfim, vamos conversando e alguém vai falando alguma coisa. Bom, gente, a Parashá da semana é a Parashá Korach.
Números 16, 1 ao 18, 32. E vamos falar um negócio também muito interessante, que eu fui procurar as traduções de Cora, e na Bíblia em português, ou a Bíblia cristã, você não tem o capítulo 18, eles têm outra forma de contar os versículos. É muito interessante, eu procurei umas traduções e não achei, mas estamos focados também no números 16 e 20. Essa paraxá recebe o nome de Korah, que em português, Coré, não é? Ele vai se rebelar contra Moisés, porque ele também quer ser um dos seus dos sacerdotes maiores ali da tribo de Levi. Vou ler só o primeiro versículo. Vaikach Korach ben Etzar ben Keat ben Levi vedatan ve'aviram bnei Eliav ve'on ben Pelet bnei Reuven בויקמו לפני משה ואנשי, tá me atrapalhando aqui o negocinho da tela. ואנשי מבני ישראל 50 ו200 נשיאי הדת כיהיה מועד אנשי שם. Corach, filho de Etzar, filho de Keat, da tribo de Levi, levou consigo Datã e Aviram, filhos de Eliav, e Aon, filho de Pelet, filho de levantaram-se contra Moisés, com 250 homens, os filhos de Israel, príncipes das congregações, chamados à Assembleia, homens de posição. E o mais interessante, que eu acho que para mim é um versículo muito interessante, é o 3, e congregaram contra Moisés e contra Arão e disseram, basta-vos, pois toda a congregação é santa, todos são santos, Kulam Kedushim, e o Senhor está no meio deles, porque só vocês se elevam contra a congregação do Senhor? Então vamos aí dar esse bate-papo sobre Korah. Estava requerindo o seu direito da tribo de Levi, proeminente, ou ele quis usurpar o poder de Moisés. Moisés era nepotista, porque toda a sua família trabalhava, né, ali no serviço sagrado e no serviço de juízo, serviço civil. E agora, temos aqui uma dúvida cruel. Bom, eu vou começar com a nossa palavra-chave aí, a nossa ideia-chave, e eu coloquei ela como sendo demagogia, né? Demagogia, que é um substantivo feminino, que é o poderio político das facções populares, ou a ação ou desenvolvimento que visa manipular os sentimentos e paixões populares para conquistar o poder político, que é exatamente o que Cora está fazendo. Ele coloca todos os outros príncipes, os chefes das outras tribos, na ideia de questionar, então, a autoridade de Moisés e Arão, de por que, se todo o povo é santo, por que só eles são reservados para poder fazer o trabalho junto ao mais sagrado do que eles tinham ali. Então, essa eu acho que é a primeira provocação que a gente pode fazer, e já vou intimar aqui o Celso a falar sobre isso. Essa demagogia que o texto, de repente, está trazendo e propondo para a gente, nessa posição do Korah, que é um homem sábio, que é um homem de posses, que é um homem que conhece as coisas, mas que, por outro lado, tem esse sentimento de certa inveja, de certa paixão por querer algo que não é para ele. Enfim, Celso, vamos começar. Obrigado, Lanza. Bom, o Korah, ele busca para si, na meu modo de ver, essa posição de Moisés, de liderança, porque assim como Moisés, ele também é da tribo de Levi. Ele não é um sujeito que veio das camadas mais pobres da população, não, ele é um cara da tribo de Levi, e ele se alia a 250 outros que também são aqui, como o Camilo leu, eles são chamados de Anshei Shem, ou seja, homens de renome, homens de projeção. Então, o que acontece? Ele quer um lugar para ele. E tem um Midrash que diz que o Moisés nomeia um outro primo chamado Elitzafan para uma posição que esse Korah queria. Então, ele fala, bom, eu quero alguma coisa aí, não consigo nada, eu vou me rebelar e vou
vamos dar um golpe nesse cara aí, vamos tirar ele daí, porque ele só, como o Camilo falou, ele só olha para a família dele, empregou a família inteira, o irmão é sacerdote, os sobrinhos são sacerdotes, a irmã é a profetisa, e aí? Não, o resto do povo, só vocês é que têm direito, o que ele fala, que só vocês que são santos? Aí ele, bom, peraí, tem que ter mais alguém. Então, ele consegue regimentar essas 250 pessoas, esses 250 homens, que também eram príncipes, como eu disse, né? As mais altas. Exatamente. Ele não é o povão que foi atrás dele, não foram as lideranças. E, a partir daí, então, que se estabelece esse conflito e que aí vai ter um desafio, entre aspas, aí, quem é que vai ganhar esse desafio, que é o desafio do incenso aí, né? E aí, outra coisa, voltar um pouquinho que eu esqueci. E ele chama para junto dele Datan e Abiram. Esses dois, a nossa tradição nos diz que esses dois são aqueles dois que brigaram lá no Egito, que fala em Êxodo 2, 13, 14, que eles também esses dois também lá atrás tinham chegado para Moisés e falado: quem te pôs por homem, príncipe e juiz sobre nós? Então, e eles também já haviam infringido a prescrição de Deus contra o maná, que está em Êxodo 16, 20. Então, ou seja, ele se juntou a um pessoal meio barra pesada. Então, ele falou: bom, vamos com esses caras aqui, eu vou com esses caras aqui que nós vamos conseguir esse poder aí. E aí, no dia seguinte, né, que ele fala: amanhã, volta aqui, cada um com o seu incensário, todos os 250 lá com os seus incensários, e todo mundo pôs fogo. Aí o Moisés, Deus fala a Moisés, fala com o Datan e o Abiram para sair de pé da tenda do Cora. E já prevendo que alguma coisa ia acontecer. E aí o Moisés foi falar com os dois, olha, sai da tenda porque algo vai acontecer. Ele vai ser castigado e vocês também poderão ser. E ele falou: então tá bom, vamos sair. E saíram com a mulher, com a família, com todo mundo. E aí o Moisés fala para o povo: se acontecer alguma coisa, entre aspas, sobrenatural, é porque Deus está a meu favor. Se eles morrerem de uma morte natural, é porque Deus não está comigo. E ele acabou de falar, o chão abriu e engoliu Cora e a família e as casas e tudo mais. E os 250 homens que estavam com ele e tudo. E aí, então, sai um fogo e queima todo mundo. E aí Deus fala com o Moisés para falar com o sobrinho dele, o Elazar, filho do Arão, que pegasse aqueles incensários e fizesse tiras para cobrir o altar, tiras metálicas para cobrir o altar. E então, só que acontece o seguinte: ainda assim existe aí uma rebelião contra Moisés de novo. O povo falou: vocês mataram assassinos, de Deus aqui. Vocês são assassinos. E aí Deus, então, começa uma praga, como está escrito aí, que mata 14.700 pessoas. E essa praga só termina porque Arão faz um pedido a Deus. Ele pega ele pega um fogo do altar, faz o que eles chamam de fazer expiação pelo povo, e aí tem uma nova prova, né? Tem uma nova prova que cada um pega um cajado, escreve seu nome, cada um de cada tribo, põe todos juntos, e apenas o cajado de Arão floresce e dá brotos, e dá frutos, e dá flores, e aí, então, é a indicação de que o Arão e seus descendentes passam a ser os Coanim. Tá? Isso é
é um breve resumo aí do que O interessante teria acontecido. que eu acho, que eu vejo agora, do primeiro teste do incenso, né? De levar o incenso ali pro altar. Só quem podia fazer isso, tudo bem que Cora, ele era da tribo de Levi. Então, tipo, teoricamente, ele poderia fazer, porque ele era Levi, né? Ele também era ali da mesma tribo de Moisés, entendeu? Só que ele não era da descendência de Arão. Ele não era de Arão. Então, esse é a chave, né? Não era porque você era Levi que você poderia chegar a esse posto. Em Yiddish é muito engraçado que você tem o Katz. Katz é um sobrenome totalmente Yiddish, que quer dizer Cohen Tzedek, que é descendente do Aaron, né? É o Cohen Tzedek, Exatamente. entendeu? Então, esse é o sinal que, não, todos vocês são Kohanim, são descendentes da tribo de Levi, dos Cohen também, que são outros Kohanim, mas do Aaron só são os Katz, na tradição ashkenazi, né? Exatamente. E tem outra coisa, né, Camilo? Que o Cora, ele é neto do Kehat, que é um dos filhos de Levi, que na hora da contagem do censo dos levitas, eles são deixados meio à parte, né? Os E o Kohat queatitas é irmão são deixados... do pai de Moisés, não é? Isso, exatamente. Esse nome do pai de Eles Moisés? são primos. Esse nome fugiu agora. É Moshe Terá, Ben Amram. terá. Não, Amram. Amram, Amram. Terra é Abrão. Vamos lá. Lanza, você quer falar alguma Terá é coisa? Amram, é verdade. Eu queria trazer, o Celso falou aí sobre os incensários, né? É curioso que depois esse incensário, esses incensários da galera que foi punida, ele é transformado numa uma folha, né? Para revestir o altar. E aí, no livro Traços de Deus, estou fazendo uma tradução, o livro original se chama Traces of God, de 2006, ele diz o seguinte, abre aspas, o revestimento do altar, então, não é simplesmente um lembrete do pecado de Korah, é ainda mais uma lembrança do pecado que se esconde no coração dos piedosos, dentro de todos nós, uma advertência perpétua de que não está claro quem é santo e quem é pecador, que cada um de nós é santo e pecador, e a linha que separa esses dois é muito obscura, é muito tênue, é muito fina, né? Então, essa ideia, porque eu, particularmente, eu sempre faço a linha... advogar por aqueles que estão mais excluídos, vamos dizer assim, ou que são apontados como culpados, ou como qualquer outra coisa do gênero, para pensar, mas espera aí, e o que eles tinham em mente? Por que eles estão sendo vistos desta forma? Eu sempre tento buscar o lado bom daqueles que não são vistos tão bom assim, de maneira tão boa assim, né? E de fato, a ideia de Korah, e claro, se eu for colocar a nossa versão histórica em pauta, a gente vai entender que esse texto fala de uma construção de uma comunidade que está se formando e que é dentro dessa própria tribo dos levitas, dentro de uma Israel que se está se estabelecendo, estão questionando a posição deles dentro de uma sociedade que já existe. Quer dizer, o texto só está retratando isso, né? Numa linha, uma interpretação histórica mesmo, o texto está falando disso. Por que bom, nós já não temos propriedade na terra, porque a terra está dividida entre as outras tribos. E aí, além disso, a gente está dividido entre o serviço religioso. Então, quer dizer, vai de fato começar a ter um diz que diz, uma coisa ali, e o texto, claro, analisando por essa visão histórica, ele tem essa forma de dizer isso. Mas de uma maneira mais filosófica, a gente pode entender que Cora está em todos nós, assim como todos os personagens bíblicos está em todos nós, né? Eles estão em nós, porque nos faz pensar que todos nós somos de fato um pouco desse Korah, um pouco desse cara que tem alguma coisa, mas que também quer um pouco mais, que tem um pouco desse pensamento de não se contentar com aquilo que tem e buscar um pouco além.
ou então de questionar, ou então, enfim, cada personagem que o texto da Torá e depois do Tanakh também vai apresentando para a gente, pode ser nos guiar nessa reflexão de que todos nós temos tudo isso junto. E de que forma que a gente pode, porque eu acredito que o texto bíblico, que pode ser visto de várias formas, mas de uma maneira espiritual tem sim uma forma de nos conduzir para o melhor de nós mesmos. Então, quando a gente se compara com o outro, a gente perde a oportunidade de se comparar consigo mesmo e de ser a versão melhor daquilo que nós mesmos podemos ser. Então, quando a gente pensa nesse incensário que é transformado numa cobertura para o altar, etc. e tal, a gente tem que pensar, bom, esse cara, esse Korah, está em mim também. E de que maneira? Será que tipo... E aí, eu acho que eu posso entrar com o primeiro questionamento que eu formulei aqui, que é, qual é o papel dessas lideranças? Então, a princípio, vamos pensar aqui em comunidade judaica, mas qual é o papel das lideranças dentro das comunidades judaicas e o que é ser líder e o que é querer ser líder, né? Como que nós trabalhamos essas lideranças? E aí eu lanço para vocês, inclusive, os dois que estão aí estudando, né, o rabinato, etc. O que é ser esse líder dentro das nossas comunidades judaicas? Como que vocês entendem isso? Isso é uma coisa um pouco complicada, né, Lanza? Eu vejo isso, com isso que você está falando, com isso que você está falando, pode falar. A gente gosta de coisas complicadas aqui nesse podcast. Eu sei. Não, estou dizendo, não é que aqui é complicado, não. O fato é complicado, né? Assim, você estava falando aí, me veio à mente a Haftará de Cora, que é a nomeação de Saul pelo profeta Samuel. E era uma situação onde o povo israelita, na época, não tinha rei. Os mandatários do povo eram os juízes, não era um rei. E Não o tinha povo monarquia, pede ao Samuel, traga para nós um rei. O povo pede que tenha essa figura ungida de Deus e tem todo aquele episódio do encontro de Saul com Samuel, né, que ele perde as jumentas lá. Então, por vezes, o que eu vejo é o seguinte: o povo tem a necessidade de ter esse líder meio messiânico aí, meio um cara assim que eu entrego meus destinos na mão desse sujeito e ele vai fazer tudo por mim. E não é para ser assim. O papel da liderança não é esse. Não é esse. Deixa eu só abrir uma aspas aqui, Celso, numa fala que você colocou, só porque depois vai passar e vai ficar meio sem sentido. Você lembrou aí do burro, né? Nos episódios aí de Saul e tal, e tudo mais. É curioso que depois, claro, faz parte da tradição cristã, mas o próprio Jesus também vai entrar em Jerusalém de novo com um burro, para retratar essa realeza, né? Para de novo dizer o rei dos judeus. Quer dizer, então isso permeou muito tempo o pensamento da comunidade israelita dentro dessa Israel, e isso sempre foi motivo, talvez, de divisões e talvez até de agremiações, enfim, mas pode continuar. Sim, Não, e aí, voltando agora para o nosso caso, vamos dizer assim, o nosso pequeno mundo judaico, né, das congregações e comunidades judaicas, eu que fui líder, e acho que ainda sou um pouco, talvez eu me chamar, mas ainda fui líder, fui ativista comunitário lá em Belo Horizonte, na minha cidade, por 15 anos. Então, assim, você quase que diariamente são apresentadas para você situações que você jamais imaginou passar. Tanto eu e o Camilo estamos nessa aí de querer entrar no rabinato. Para quê, né? Para quê? Já vai prevenir, a gente já vai prevenido, olha, vai acontecer coisa assim. Eu lá em Belo Horizonte, além de eu fui diretor de juventude, depois eu fui tesoureiro da sinagoga há 12 anos, e
e era Gabai, e era Shelir Tzibur, e era Balcorê, e era comunidade Então faz pequena. tudo, né? Comunidades Você tem que pequenas, né? tocar várias comunidades pequenas, tem que tocar vários apitos. Você não pode tocar um apito só. Então, o que acontecia lá? Por exemplo, eu era do Beitim também. Então, a gente tinha situações lá que a gente... Assim, e aí, como é que você resolve agora? Não vou citar nomes, obviamente, que não, mas uma situação de uma mulher que apareceu um dia, que ela era casada, não judia, com 2 filhos, um menino de uns 5 anos, uma coisa assim, uma menina de 3, e era casada, tinha se divorciado do marido, tinha conhecido um judeu que morava em Israel, religioso não ortodoxo. E ele queria que ela se convertesse e convertesse os filhos, um de 5 e uma de 3, convertido para levar para Israel, para ele casar com ela em Israel, porque ela tinha que ser convertida para casar. E aí, como é que você faz? Como é que você vai converter uma criança de 5 e uma de 3? Não tem como. Aí, mas isso virou um negócio assim, tomou tamanha proporção isso que uma situação de que o pai biológico dos meninos quase estava entrando na justiça para evitar essa coisa. Claro. Aí a gente fala, olha, resolve seu problema com seu marido, depois você volta. Ela nunca mais voltou. É a liderança, eu não sei o né? desfecho do caso. A liderança. Interessante isso que então, assim, o livro... A comunidade judaica, nós da comunidade judaica, a gente tem que lidar com situações muito sui generis, muito diferenciadas. Assim, então, assim, e é uma situação em que as pessoas da comunidade judaica, assim como o povo estava entregando a vida dele para o Saul, seu rei, lidar, as pessoas entregam para nós, ativistas, líderes religiosos ou laicos, o seu judaísmo. Assim, vocês vão fazer a sinagoga andar, vocês vão... E a gente vai... De vez em quando a gente aparece na sinagoga. É aquilo, o rabino... Vou falar assim, na pessoa do rabino, tá? Mas, assim, como você falou, o clero religioso ou secular, né, laico, mas eu falo assim, na figura do rabino. O rabino é o judeu que eu não quero ser. O rabino tem que ser o judeu que eu não quero ser. A sinagoga tem que ser a minha casa que não é. Não, exatamente. Aí, na hora que chega, o meu filho vai fazer 13 anos, o bar mitzvah, não, eu quero bar mitzvah e tal, não sei o quê. Na minha casa, eu não sigo a kashrut, eu não guardo o Shabat, nem um pouquinho, né? Nada disso. Mas o meu filho tem que fazer o bar mitzvah. E aí, o nosso rabino lá de Belo Horizonte, o rabino Leonardo Alanat, se ele estiver ouvindo, que você me marcou no Facebook, ele é meu amigo no Facebook. Um abraço para ele. Ele falava o seguinte: ele falava isso nas nossas reuniões de diretoria, nós temos que cuidar que nós tenhamos mais mitzvah e menos bar. Então, ou seja, que as famílias chegavam lá preocupadas que hora que a reza ia acabar para poder marcar a horário de começar o buffet. E a gente não estava com essa preocupação, a gente estava com a preocupação que o menino soubesse hebraico, que soubesse conduzir um trecho da tefilá, sabe? Que tivesse um mínimo de judaísmo nele, da criança. Eu acho que o Lanza colocou, né? Eu acho que o Lanza colocou aqui essa questão de todos nós temos um pouco do Korah, né? Toda essa questão de, enfim, o Etserará, o Etsertov. Isso todo mundo tem a inclinação para o mal, a inclinação para o bem. Tem que fazer ali um comboio para poder não ficar tanto para o bem, não ficar tanto para o mal, ficar no caminho do meio, pegando um pouquinho de cada, porque esse é o equilíbrio da vida, né? E eu acho que as famílias, como você falou, que nós trabalhamos em comunidades afastadas dos grandes centros, né? Eu acho que esse é um problema, porque você tem aquela... Vamos falar assim, você é o Moshe da situação. E vem ali o Korah com todo mundo querendo ser contra. Naquele livro, Bem-vindo ao Judaísmo, né, fala assim, o que é ser rabino? O rabino manda na sinagoga, aí tem assim, o que é ser rabino? É toda hora
as pessoas falarem que ele não pode fazer as coisas. Falar assim, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Ser rabino é ter a congregação trabalhando contra ele, entendeu? Isso é o geral. Então, isso é complicado. Como eu te disse, eu fui tesoureiro 12 anos. Algumas vezes eu tive que dizer não para o rabino que a gente não tinha dinheiro para fazer. Sim, também. Tem que fazer. Tem que fazer isso. Porque às vezes eu tenho que falar assim, não dá para fazer porque a gente não tem dinheiro para pagar isso. Então, esse tipo de coisa. Mas é muito... Vamos lá, Lanza, sua segunda pergunta. Olha, eu estava aqui ouvindo vocês falando, e, claro, cada vez que vai surgindo um pensamento, a gente acaba pensando em tantos outros, enfim. É por isso que os nossos questionamentos iniciais são apenas iniciais e depois muda, a conversa que vai a dialética vai mudando. Exatamente. E vai seguindo por caminhos bastante interessantes. Vocês aí relatando sobre as dificuldades, né, de estar na liderança ou em algum ponto de liderança, e principalmente na posição, por exemplo, de um rabino. É óbvio que eu vou ter que lembrar aqui do Rabino Yehuda, que era o rabino da Betel, e quando ele dizia, eu rezo diariamente para que vocês entendam que vocês não precisam de mim. Eu quero que vocês entendam que vocês têm que ser independentes, vocês não precisam de um líder, né? Vocês não precisam de alguém que diga o que vocês precisam fazer. Vocês têm que ter essa ciência e consciência do que é o papel de vocês, enquanto cidadãos, enquanto judeus, enquanto pessoas, enfim, né? É muito interessante nesse sentido. Eu separei aqui um trechinho também. Lanza, desculpa te interromper. É só reforçando isso, e você está repetindo o profeta Samuel. Samuel falou exatamente isso, quando o povo pede para ir no rei. Vocês não precisam de rei. Vocês têm Deus que olha por vocês. Não, mas nós queremos um rei. Então, todo mundo tem. Pegando esse gancho, Celso, e aí a frase do Camilo, né? Dizendo exatamente isso. Se todo mundo tem, por que nós não temos? E, de fato, a gente só está, enquanto uma comunidade que está se formando, uma sociedade que está se formando, é uma sociedade que não olha só para dentro de si, está olhando para o seu redor e se perguntando por que somos diferentes deles? Queremos ser iguais também. E isso vai acontecer em diversos momentos dentro da história judaica, né? A gente vai encontrar várias vezes os grupos judeus tentando se parecer com grupos não judeus ou assimilando coisas de grupos que não são, e isso faz parte da nossa história. Mas eu separei um pedacinho de um texto, já que o Celso é engenheiro, então vamos falar um pouco, né, com o engenheiro também. Esse texto é da Rabina Lisa, lá do Canadá. Ela diz assim, abre aspas. Vocês perceberam que eu gosto de muitas aspas, né? Sempre abro aspas aqui no nosso podcast. Mas isso é mania de historiador, que vai buscar fonte. Então, bom, enfim, ela diz assim, muitos rabinos vêm de uma longa linhagem de rabinos. Venho de uma linhagem de engenheiros. E o Celso é o engenheiro que vai ser rabino junto, né? Rabino engenheiro. Minhas primeiras lembranças incluem ver um fino anel de ferro no dedo mindinho do meu pai com um indicador de status profissional. E até hoje sinto uma afinidade com qualquer pessoa que conheço que use né? Um anel desse. Esses anéis são específicos para engenheiros canadenses, bem que aqui no Brasil também tem, etc. A instituição remonta a 1922, após um desastre de uma ponte canadense, em que 75 pessoas morreram devido a um erro de projeto. E diz a lenda que os anéis foram feitos do material daquela ponte que desabou. E que foi chamado, e que o Rudyard Kipling foi chamado para escrever um juramento de obrigação a ser dito pelos recém-formados que receberiam seus anéis. Aí, ao assumir essa obrigação, Ao assumir essa obrigação, os engenheiros se comprometem a evitar a malobra ou o material defeituoso em qualquer coisa que diga respeito
aos meus trabalhos perante a humanidade, enfim. Aí vai ter todo um juramento, depois, se vocês quiserem, eu coloco aí nos comentários para vocês, mas esse anel, ele lembra justamente o incensário lá do Korah, né? Então, o Korah, lá no finalzinho, ela vai dizer assim, o filósofo israelense, o Yeshayahu Leibovitz, observa que Korah confunde a realização com a aspiração. Ele não entende que santidade é um processo e que a perfeição está perpetuamente ao virar da esquina ao nosso alcance. Em segundo lugar, Korah é motivado e alimenta o ciúme de Moisés e Arão. Por que então vocês se elevam acima da congregação do Eterno, né? Que ele questiona, já que todo mundo é santo, e ele vê a liderança como um direito e não como uma responsabilidade. E aí Korah precisa desse anel de engenheiro ou de sacerdote, no caso, né? Para lembrá-lo da sua falibilidade e da necessidade de resistir ao ciúme. Então, e aí ela continua. Eu fiz uma aspa bem grande dessa vez, peço desculpa aí, mas depois eu coloco, né? Aí ela fala assim, como meu pai disse sabiamente, quando eu pedi a ele que compartilhasse comigo que ele se lembrava do anel de engenheiro, e ele disse assim, o fato de eu ter certeza não significa que eu esteja certo, né? O Korah, ele tinha certeza que por pertencer à tribo tal, que ser um homem de status, que não sei o quê, ele tinha certeza que ele poderia fazer o mesmo que Moisés, Arão e os outros, mas ele não estava certo. Então, o anel ou o ouro do incensário que é transformado em capa para o altar, ou os nossos próprios sentimentos, as nossas reflexões, elas têm que nos colocar no nosso lugar de dizer, por mais que eu acredite que esteja certo, isso não é o certo a se fazer, né? Então, Korah é muito interessante nesse sentido de pensar que muitas vezes eu quero fazer algo, ou eu acho que posso fazer algo, mas a gente tem que se perguntar, será que posso de fato? Será que estou preparado para isso? Tenho condições, né? Não é só ter a aspiração, mas ter a ciência de que se pode, né? Porque é muito fácil. E isso, como eu transito em muitas comunidades religiosas por conta de fazer um trabalho ecumênico, então eu conheço gente de todas as religiões, e graças a Deus eu faço esse trabalho e conheço. Então a gente acaba tendo a ideia de que essas realidades acontecem também dentro de outras comunidades religiosas e até não religiosas, de pessoas que querem ter esse papel da liderança, mas que não estão aptas para isso. Querem porque acham que podem. É por causa mas do status. Quando você... Exatamente. Quando o parafuso aperta, você percebe que não há o conteúdo, né? Porque a liderança é um papel diário, é um papel de, sabe, de passo a passo. Também, viu? De E sacrifício também. Exatamente. E mais do que um mérito, ela é um peso. A liderança é um peso, ela não é um mérito. Sim, com certeza. Então, e aí, dentro disso, eu queria perguntar para vocês o seguinte, antes da gente terminar, porque a gente já está começando a passar do tempo, e colocar uma provocação final, eu queria perguntar para vocês, o que vocês acreditam que, enquanto comunidade judaica, a gente espera dos nossos líderes? Passei a bola. Acho que a gente já falou aqui. Ou a batata quente. Acho que a gente já falou do que a comunidade judaica espera dos líderes, de uma parte, tá? A gente fala isso no geral também, é muito também de questão do humor judaico, mas tem uma responsabilidade social aí, né? Eu também fui professor, né? Você sabe que eu fui professor 6 anos de História e Filosofia em São Paulo, e o líder tem que ser um professor. Ele tem que descer do seu pedestal e chegar onde o aluno está. Estou falando da questão do professor, né? Também do rabino, é a mesma coisa. Tem que chegar onde o congregado está e a sua família, falar a sua língua, né? Nós temos
Ô, Celso, você também faz a matéria da Karina, né? Não, não faço. Não, não. Tá. A Rabina Karina, ela fala o seguinte, que os movimentos ortodoxos, a gente fala especialmente do Chabad, eles têm uma missão. Cada rabino tem que colocar em torno de si 12 famílias no mínimo. 12 famílias tem que cercar perto dele. E essa é uma missão de cada rabino do Chabad. E, de vez em quando, eu vou aqui no Beit Chabad, perto de casa, tem um rabino, ó, que engraçado, porque ele é meu amigo, entendeu? Porque ele conseguiu conquistar muitas coisas assim, ele é um rabino maravilhoso, e eles fazem lá os jantares e tem lá 100 pessoas, todo o Kabbalah de Shabbat. E os rabinos dos movimentos liberais, acaba a reza, já sai correndo escondido para ninguém ver onde ele vai e ninguém consegue alcançá-lo. Essa é uma coisa muito, muito difícil. E ninguém, tipo, eu nunca... Tá bom, vou falar que eu comi na casa de um rabino. Já comi na casa de um rabino dos movimentos liberais e já comi na casa de 10 rabinos ortodoxos, sabe? Porque não tem esse acesso. Então, eu, enquanto Camilo, como... Tô falando, sem a liderança que eu já tive, que ainda, sei lá, um pouquinho que eu tenho, eu sempre esperei que um rabino me desse a mão, tipo, vamos conversar, vamos saber. Nunca tive isso nos movimentos liberais, e isso que eu, sendo rabino, se Deus quiser, inshallah, eu quero abrir, pelo menos onde eu passar, por onde eu passar. Acho que isso que eu espero de um rabino. Sim, eu concordo com você, Camilo. O rabino, ele diferentemente das outras religiões, ele é menos um sacerdote e mais um professor. O próprio nome rabino vem de nosso mestre, né? O rabino é ordenado, ele recebe moreno harav, ou seja, nosso professor, o rabino, ou seja, ele é professor antes de ser rabino. Sim. Ou seja, ele tem o papel de ensinar muito mais presente do que propriamente o papel de ir para a sinagoga rezar, porque para a sinagoga rezar tem fazer o culto, Razan, tem Shelia Tzibur e tal. Tem outras. Agora, ele tem que ensinar. Ele tem que ensinar. Eu já vi rabinos que não rezavam porque não tinham uma voz boa, não gostavam disso. Mas quando eles falavam nas prédicas, nas drashot, nas palestras, davam um show. Assim, era uma coisa assim, de você parar. Puxa, como esse cara é inteligente. Assim, e é por aí o papel que eu vejo, sabe? Assim, muito mais do que saber rezar, tem que saber ensinar. Então, então tem que ser mais moré e menos ravo, ou pelo menos na mesma coisa. Não é só a vida rabínica, e você como Razan sabe disso, sei lá, 20% é dentro da sinagoga, os outros 80% é do lado de fora, ensinando, dando uma coisa para quem ouve nossa uma coisa muito importante, né, Camilo, que o rabino precisa fazer, ele ter acesso aos idosos, visitar esses idosos, ele ter essa presença junto a eles, que também são pessoas muito necessitadas. Assim, lá em Belo Horizonte, o Rabino Leonardo, ele fazia muito bem esse papel. Ele, uma sexta-feira por mês de manhã, ele ia visitar os idosos, ele separava, ele fazia o roteiro lá, e, por exemplo, quando chegava Elul, ele ia tocar shofar na casa. Pô, as pessoas choravam. Claro, é o rabino presente, é um amigo, claro. As pessoas choravam. A minha sogra não é tão idosa, graças a Deus, mas a minha sogra, ela teve uma vez um problema de saúde e teve que ir para o hospital em Rosh Hashanah. Voilà. Ela passou a primeira noite em Rosh Hashanah hospitalizada. E quando ela chegou lá no hospital em Belo Horizonte, tinha um problema de vaga e tal, ela foi mandada para uma enfermaria. Chegou na enfermaria e ficou lá, ela com mais 4 ou 5 ou 6, lá, não me lembro mais. E aí, eu que falei com ele, olha, estou internada e tal, ele falou, não, eu vou lá. Ele foi, não, obviamente, no dia de Rosh Hashanah, mas no dia seguinte de Rosh Hashanah, ele foi lá com o chofar, tocou o chofar dentro da enfermaria, lá cheio de gente. O pessoal ficou olhando assim, quem é esse maluco aí? E o mais curioso foi que no dia seguinte a minha sogra teve alta. Então, na hora que ela foi saindo
despedindo das companheiras de quadro, muitas pessoas humildes, né, que é o quadro da enfermaria aqui no Brasil. Uma lá falou assim: aquele moço que soprou o chifre, ele não tem jeito dele voltar aí, não. Então, quem disse? Já que ele te sarou, quem sabe ele não me sara também. Então, então assim, o que você, o cara tem que descer do pedestal. Aliás, ele não pode nem subir no pedestal, não é? Ele tem que descer, ele não pode nem subir. Assim, ele tem que estar acessível, ele tem que ter, obviamente, ele tem a vida pessoal dele, que ninguém vai tirar dele, mas ele tem que ter esse tem que ser acessível, comprometimento tem que com ser a comunidade. acessível. Sim. Eu acho que... Só para fechar aqui uma coisinha, só um minuto. Para quem que ouve a gente, que assiste a gente, não sabe, por exemplo, o que o Rabino faz, né? Que a gente fala aqui muito de liderança e com Cora também essa paraxá que é muito de liderança, de querer colocar a liderança. Na sinagoga, o Rabino só tem uma função: falar 5 minutos. E quem faz todo o serviço religioso é o Hazan, o Shaliach Tzibur, que é o cantor sinagogal, né? E o rabino vai fazer outras coisas. Para vocês terem uma noção, eu me criei na sinagoga da Moca, na sinagoga dos Sírios. A sinagoga durou 100 anos. Nunca teve um rabino formal na sinagoga. Sempre eram os mesmos velhinhos que faziam toda a liturgia, tanto de Brit Milá, casamento. Porque o rabino, pela lei judaica, só serve para 2 coisas: conversão e separação, divórcio. É só essas 2 coisas que ele é obrigado a assinar. O resto, qualquer judeu acima de 13 anos que saiba, pode ser testemunha e pode assinar qualquer documento. Pela lei judaica é essa. Exatamente. Então, é aí que vem que ele tem que ser mais moré e menos rabino. Ou seja, Sim, por isso. Ele tem que ensinar, ele tem que passar para frente. Porque Vamos a lá. gente, no seminário, a gente recebe uma carga enorme de conhecimento. A gente, às vezes não. A gente, com certeza, não guarda todo esse conhecimento. Mas aquilo que a gente conseguiu guardar, vamos passar para frente, vamos levar adiante. Vamos passar para Ledor Vador, de geração em geração. Então, Eu acho que de uma maneira filosófica e até lúdica, eu acho que o papel de rabinos, e não só rabinos, mas de toda a liderança, é ser como Moisés, que está à porta da tenda. Ele está ali e recebe quem chega e também saúda aquele que está saindo da tenda. Ou seja, é um movimento, né? Ele está ali para qualquer um, quem chega e quem sai, quem vem e quem vai, ele está ali. Ou seja, é aquela pessoa que, de fato, de alguma maneira, está ali com a sua comunidade. Eu sei que a gente está chegando já no finalzinho do podcast pelo tempo. Desculpa, eu falo muito, Camilo. Aqui tem um geminiano, tem um geminiano, que é o Lanza, que fala demais. Tem o mineiro, que fala demais, e tem o leonino, que também fala. Então não tem o que fazer, que é o grupo perfeito. Eu queria deixar só como última proposição, e aí eu vou puxar a sardinha para a história, já que somos da história, que, pelas lentes da ciência histórica, a gente pode encontrar dentro dos textos dessa semana, da Paraxá e da Haftará, a legitimação das monarquias absolutistas, que eles se pautaram justamente nessa ideia de serem representantes de Deus na Terra, o rei e a igreja, ou a religião, se assim preferirem, né? Então, mas no caso da monarquia absolutista é a igreja mesmo, porque é específico a igreja católica. Não sei se vocês viram nessa série do Netflix, The Crown, que conta a história da Rainha Elizabeth, na primeira temporada, quando o pai dela morre e ela vai ser ungida, né? Porque ela recebe uma unção com óleo e tudo. A avó dela, que ainda é viva, chama ela para conversar e fala: o poder que você vai receber não vem dos homens, não é um político, não é eleição, não. Vem de Deus. Você vai ser coroada por um bispo. Então, ou seja, isso que o Lanza falou é muito, muito presente, né, nesse tipo de situação. Ou seja, eles acreditam que o poder deles vem de Deus. Assim, eles estão ali porque Deus quis que eles estivessem ali.
é igualmente válido, Celso, para algumas lideranças religiosas. Eles Sim, acreditam que estão onde estão, porque Deus assim os quis, e você não pode questionar esse lugar, não, né? Você não pode questionar esse lugar. Então, é curioso como eles pegam essas passagens para legitimar uma coisa, mas eles não pegam as passagens que também, ao mesmo tempo, questionam justamente isso. Ou seja, quando fala, vocês não precisam de Deus, porque o Deus de um rei, porque o rei de vocês é Deus, né? Então eles não questionam este lado, deixa para lá, só pega o que interessa. E é curioso que isso acontece até hoje. Bom, é isso. Né? A gente está estourando nosso tempo. Eu tenho uma proposta. Ó, o Denis, ele fez aqui umas perguntas, mas chegando no final, a gente vai responder para você. A live fica gravada, né? Próxima semana, tipo, o Denis participa muito com a gente, então as pessoas também querem participar. E a gente vai dar, o Gustavo também, o acesso para o Zoom. A gente faz essa conversa, sabe? Eu acho muito interessante com as perguntas, porque a gente vai perdendo perguntas também quando vai passando, que agora, por exemplo, eu vi agora, que tem aqui várias perguntas, eu não vi, tá bom? Essa já é uma ideia nossa de trazer as pessoas que participam com a gente, de trazer elas de fato aqui para o Zoom mesmo, e fazer esse contato ser mais intenso ainda. Então, a gente já deixa o convite para vocês. No momento oportuno, o dono da Zunagoga aqui, que é o Camilo, passa o link para vocês. E aí vocês participam de mais perto ainda, junto com a gente. e sem querer dar um spoiler, semana que vem tem um outro convidado também lá do seminário. No seminário, Olha, uma futura e quem rabina. vier Uma futura rabina. É, é ótimo. E ó, quem vier participar com a gente na Zunagoga, antes de começar a ir para o ar, para a gravação, né, que vai para o Facebook, eu prometo que vocês vão me ver. Vamos conhecer a cara do Lanza. Gente, muito obrigado. Celso, muito obrigado por participar conosco. obrigado, Foi um Camilo. prazer Obrigado, maravilhoso. Lanza. E quiser. Prazer. Estou à disposição. É só me convidar. Vamos, a gente vai fazer, vamos fazer mais. A gente vai fazer aqui rodando, né? Porque eu falo isso Obrigado aqui a para o todos Lanza. aí do Eu Facebook. falo assim para o Lanza. A nossa função que nós estudamos, né, para seminário, a gente precisa saber de cor as perachot. Então, tipo, a gente tem que entrar e estudar a fundo todos os, né? E vamos fazendo isso, se Deus quiser. Isso mesmo. Obrigado a todos do Facebook aí. Obrigado, Shabbat Shalom para puder, todo mundo que nos ouve, que nos ouviu, que também vai Shabbat ouvir shalom. e vai ver isso daqui. Tenha um Shabbat de paz e Chodesh Tov, né? Entramos aí Toda história começa no dia à noite. Quer no dizer, para mês. você já é. Para mim já é Rodas Chodesh, já é novo mês. Gente, muito obrigado. Deixa eu só fechar aqui, depois a gente vai continuar agora um papinho, só quem está participando aqui. Desculpem vocês que não podem participar. Semana que vem vocês participam. Pronto, calma aí. Pronto, já fechei lá, estamos só entre nós.